Olá, eu sou João Badari, da IT Badari Luquim, e hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto muito importante que hoje foi noticiado na mídia. O INSS ele vai chamar quase 100 mil segurados para o pente fino, ou seja, cerca de 100 mil pessoas, trabalhadores que estão recebendo o benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, eles vão ser convocados para uma nova perícia. Em primeiro lugar, não se desespere se você for um desses 100 mil segurados que vão ser chamados para perícia, para o pente fino. Por quê? Não quer dizer que o INSS vai cancelar seu benefício ou suspender. Quer dizer que ele vai fazer uma nova perícia em você, para que um perito do INSS analise se você se encontra incapaz ou não para o trabalho. Vou deixar aqui algumas dicas para a perícia. Em primeiro lugar, juntar de forma organizada sua documentação para levar na perícia. Nada pior do que aqueles documentos todos bagunçados. E menos é mais. Não é o excesso de documentos que vai fazer você ter direito ao benefício por incapacidade, e sim poucos, mas pontuais. Junte novos laudos médicos. Se você for chamado para o pente fino, marca seu médico, pode ser do SUS, pode ser particular. Tenta levar o laudo quanto mais atualizado, melhor. Muito importante, se o médico puder colocar nesse atestado que você se encontra incapaz para o trabalho, ele colocar. Porque aquilo ali vai nortear o perito do INSS. Porque é um especialista que você passa por ele que está afirmando que você está incapaz para o trabalho. Aqui eu vou fazer um adendo, algo muito importante. O que dá direito a um benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, é a incapacidade e não a doença. Isso parece muito simplista falando dessa forma, mas olha, as pessoas acreditam que por elas estarem doentes, por mais grave que seja a sua doença, como o HIV ou um câncer, dá direito ao benefício por incapacidade. Mas não, não que essas doenças não deem direito, elas dão, desde que elas tragam uma incapacidade para o seu trabalho. Vou dar um exemplo. O Sr. José, ele tem hérnia de disco, ele sente dores muito fortes nas costas. Por quê? Porque ele é vendedor. Todo dia ele abaixa, se levanta. Ele é vendedor numa loja de sapato, por exemplo. Todo dia ele abaixa, se levanta, sobe no estoque, fica a maior parte do seu dia de pé. Então, a hérnia de disco para o senhor José, ela traz uma incapacidade para o trabalho. Ele sente fortes dores durante o trabalho, ele sente fortes dores quando chega em casa. Muito importante você explicar isso para o perito. Explicar a sua doença e o que ela causa no seu trabalho, no seu dia a dia, porque ela está te incapacitando para o trabalho. Muito importante isso. Outro ponto, além de juntar laudos médicos recentes, junte guias de medicamento, receituário dos remédios que você toma. Vou dar um exemplo. Se o segurado do INSS tem um problema psicológico, muito importante que ele leve para o perito toda a medicação que o psiquiatra passou para ele. É importante que o perito tenha conhecimento disso. Se você fez exames recentes, uma ressonância, um raio-x, leve para o perito também, sempre demonstrando o que aquela doença traz para você, afeta no seu dia a dia, te torna incapaz. Vamos lá, você fez a perícia do INSS. Também ia me esquecendo, do mais básico. Leve documentos pessoais, RG, CPF, comprovante de endereço. Não esqueça disso. É muito importante o bate-papo com o perito. Estou frisando isso porque é a parte mais importante. Explique para o perito. Se você tem uma doença como, por exemplo, uma depressão, explique para ele naqueles seus dias ruins o que isso afeta no seu trabalho. Não leve apenas para ele conhecimento os dias bons, porque é uma doença que oscila. Naquele dia que você foi fazer a perícia, pode ser que você esteja bem, mas conte para ele o dia que você não está bem. Já imaginou um motorista de ônibus, por exemplo, um piloto de avião, que sofre com uma doença psiquiátrica? Ele tem que contar essa doença psicológica em seus detalhes para o perito do INSS, porque ele pode colocar a sua própria vida em risco como a de terceiros. E agora, para finalizar, se você não conseguiu na perícia que seja atestado que você está incapaz, ou seja, o INSS faz a cessação do seu benefício por incapacidade porque o perito entende que você está apto para o trabalho e você ainda se encontra incapaz, você pode judicializar essa questão. Você pode entrar com uma ação judicial, pode ser no Juizado Especial Federal, não precisa da ajuda de um advogado, ou por meio de um advogado. No Juizado Especial Federal, quando a ação é inferior a 60 salários mínimos. Muito importante você contar com a ajuda de um profissional, porque ele vai saber fundamentar seu pedido, mas nada te impede de entrar sem advogado. E quem faz a perícia, se você entra com uma ação judicial, é um perito do juiz, não é mais um perito do INSS. E também do
do pedido administrativo que foi negado, cabe recurso para o próprio INSS. Então, o ideal é ver caso a caso. Normalmente, no escritório, a gente, quando tem um não administrativo de primeira instância administrativa, ou seja, não fez recurso, a gente opta por judicializar, que a gente acha um caminho mais fácil. Não digo mais fácil que você vai conseguir o benefício, mas a gente acredita que o recurso, quando o indeferimento é por perícia, que diz que o segurado está apto, é mais difícil de você reverter. Tá bom? Muito obrigado. O que precisarem, vou estar à disposição para responder. Até uma próxima.